Que hora! Olá, galera! Curiosos para ver o que vai acontecer no programa de hoje? Então vem com a gente! E no pavê de hoje, o nosso entrevistado é o Endrigo, mais conhecido como Grover, um artista brasileiro que conquistou o seu espaço no mercado e que hoje faz tatuagens em uma rede de estúdios que tem especialização em tatuagens Maori. E pela primeira vez, a entrevista será eu e ele, mas de uma forma diferente. Ele fazendo a tatuagem e eu entrevistando. Será que eu vou sentir dor? Será que eu vou chorar? Surpresa! Vamos acompanhar? Está no ar Estação Patropi. Pra gente ver que mesmo longe do Brasil ainda existe mais um pouco de Brasil, de verde e amarelo na malemolência, do outro lado do mundo, na mesma frequência. Estação Patropi. Olá, Grover. Muito obrigada por participar do programa de hoje. Eu estou muito curiosa para saber como que tudo iniciou. Então, assim, quando que você percebeu que você tinha esse dom artístico? Como que foi? Como que surgiu os seus primeiros rabiscos? Na verdade, eu sempre gostei de desenhar. Mas por aí. Na verdade, quem descobriu esse dom em mim foi meu irmão, né? Ele que é o meu maior incentivador, né? E acho que se dependesse por mim, eu nunca teria entrado nessa área, né? Até em função dos pais não aceitarem, né? Eu sou de uma região de origem alemã no Brasil, no Rio Grande do Sul, e lá tipo, o pessoal não curte muito esse tipo de coisa, né? Imagina 13 anos atrás, que foi quando eu comecei, né? Comecei com 22 para 23 anos, eu comecei. E como que isso te inspirou a ponto de se tornar um tatuador? Primeiro foi uma oportunidade também de negócio, né? A gente estava passando por uma dificuldade financeira naquela época, estava muito difícil de arranjar emprego, eu não tinha experiência em nada, né? Eu tinha 20 e poucos anos, mas nunca tinha trabalhado, assim, eu tinha feito bicos, né? Mas nada, eu acho que concreto, não tinha condição de estudar naquela época também. E vi ali na tatuagem uma oportunidade também, como negócio, né? Porque não unir a tatuagem com uma coisa que eu gosto de fazer, né? Você acha que a sociedade, ela pode influenciar o tipo de tatuagem que uma pessoa venha fazer ou não? Isso daí independe. Com certeza. Vamos dizer assim, o pessoal que é mais conservador, qual o tipo de tatuagem que eles... Não, na verdade um conservador nosso no Brasil nem faz tatuagem, né? Tipo, o tipo de tatuagem que eu fazia lá no Brasil, até que foi o que me motivou a sair de lá. Eu estava saturado já de fazer tipo borboletinha, estrelinha, nomezinho de namorado, raminho de flor. Então, na verdade, como eu não me sentia realizado como tatuador, né? E aí pegou tudo e veio embora. É isso aí que eu fiz. Tá certo. E você disse também que no começo foi difícil. Você sofreu algum preconceito com isso? Eu acho que continua não sendo muito bem visto, né? Mas eu nunca dei bola pra isso aí, pra preconceito. E se eu senti preconceito, ou no caso, se eu sofri preconceito, eu não senti, né? Eu nunca tive muita tatuagem, no caso agora, nesses últimos 2, 3 anos que eu comecei a fazer mais tatuagem. Na verdade, eu gosto de fazer tatuagem, mas eu não gosto da dor da tatuagem. O lance de preconceito eu nunca senti. Que bom. Da tatuagem. Não senti, no caso, né? Legal. Bem, então agora nós vamos para a hora da verdade. Eu estou aqui morrendo de medo. Mas vamos lá então tatuar? Vamos, tá tudo pronto. Já. Vamos lá com a gente. Estação Patropi. Meu nome é Eduardo Zanata, eu tenho 31 anos. Estava morando em Curitiba antes de vir para cá, mas eu sou nascido em São Paulo. Sou gerente do estúdio, eu faço tudo menos tatuagem. Site do estúdio www.zilantatu.co.nz, bem fácil. Contato sempre pelo estúdio também, a gente tem um e-mail, tem a parte de online design, se você quiser comprar um design customizado
com significado maori, polinésio, alguma coisa assim, você não tem oportunidade de vir para Nova Zelândia, a gente também vende esse tipo de produto. O endereço aqui em Queenstown, a gente está no número 53 na Shotover Street, e a gente tem um estúdio em Christchurch também, número 417 Herteburn Road. Então é isso, pessoal, se você está no Brasil ou em qualquer outro lugar do mundo e quer fazer um maori polinésio, a gente está à altura para isso, temos artistas qualificados, os caras têm conhecimento da parte tradicional da arte, com todos os significados que você pode incorporar. Aquela questão de contar a tua história dentro da própria tatuagem, a gente sabe muito bem como fazer isso aqui, não só na linha maori, tem também toda uma outra linha polinésia. Se estiver vindo para Queenstown, você vai falar comigo e vai ser provavelmente tatuado pelo Grover, ou se você estiver indo para Christchurch, a gente também direciona vocês para os artistas de lá, você com certeza vai ser bem atendido, vai sair com um design aí impressionante. Bom, pessoal, agora é a hora do sofrimento, da verdade, sei lá o que vocês quiserem chamar. Mas assim, já tô aqui na mesa do tatuador, do Grover, e ele vai começar, e eu já tô sentindo que ele vai colocar essa agulha aqui em mim e eu já vou começar a ficar nervosa, minha mão já tá suando. Existe alguma diferença significante, no seu ponto de vista, entre o público da Nova Zelândia e o público brasileiro? Praticamente não tatuei local, não tatuei povo daqui mesmo, né? E até porque a gente está em Queenstown é um lugar super turístico, né? Então, na verdade, a tatuagem que a gente faz aqui é pro turista, né? Então a gente acaba pegando gente do mundo inteiro, né? Então, local mesmo é praticamente zero, né? Muito raramente a gente pega alguém algum local para tatuar. Qual que foi a tatuagem mais difícil que você fez na sua carreira? Na verdade, sempre é um desafio, né? Porque, imagina, tu não pode errar, né? A margem de erro, vai dizer, praticamente zero, né? No meio artístico a gente sempre tem bastante influência, assim, né? A tatuagem eu acho que funciona da mesma forma. Existe alguém que você segue, que tipo, você é fã, porque você fala, nossa, essa pessoa é demais. Eu não tenho ninguém assim que eu possa dizer, eu sou fã desse cara. Na verdade, são muitos tatuadores, né? Mas hoje um cara assim que eu realmente admiro muito, que pra mim uma das pessoas mais talentosas que eu conheço é o Felipe, né? Não puxando o saco do cara, mas o cara tem o dom, realmente. Se tu for ver o que ele faz em 3 anos e pouco que ele tatua, eu tenho a vergonha de dizer que eu sou tatuador quando eu tô perto dele. Eu realmente considero ele um artista. Meu nome é Felipe Widerich, eu tenho 27 anos, sou do Brasil, moro em Parobé. Eu tatuo há praticamente 3 anos e alguns meses, talvez. Eu cheguei na Nova Zelândia dia 9, ontem. Já cheguei trabalhei hoje. Espero trabalhar minha estadia inteira aqui. Vim parar aqui através do Grover, meu amigo. O Grover, na verdade, foi quem me deu a grande oportunidade de eu estar aqui hoje, né? 2 oportunidades, né? De vender o estúdio onde ele trabalhava para mim e de me chamar para vir para cá agora. Então, graças a ele eu tô aqui gravando esse vídeo, tomando chimarrão aqui na Nova Zelândia e muito feliz. Você já se emocionou quando você terminou alguma tatuagem, alguma coisa que você olhou e você falou, nossa, essa ficou demais, assim? Algumas vezes, mas muito poucas vezes. Na verdade, eu me emocionei mesmo numa tatuagem, mas não foi uma que eu fiz, foi uma que eu recebi no caso. Que é essa do meu braço aqui. É o retrato da minha mãe. Minha mãe é falecida já. Sim. Então essa tatuagem eu tenho que ter um significado para mim. Quais os estilos de tatuagem que mais te atraem? Tem algum estilo que você gosta mais? Eu gosto de fazer tatuagem colorida. Não puxado para o realismo. Usar tatuagem que possa usar cores, assim. Posso usar bastante cor, um mix de cor bem grande. Mas infelizmente aqui em Queenstown não tem esse mercado para essa tatuagem. Aqui o pessoal busca mais tatuagem preta, tatuagens tribais, tatuagem maori mesmo. Qual o lugar mais inusitado que você já tatuou alguém? Ou que você se sentiu desconfortável? Porque você achou que não seria um lugar tão agradável de tatuar? As gurias que tatuam, né, na genitália. Não que seja desagradável tatuar, mas
nem sempre, no caso, eu tenho o bom senso da parte das mulheres vir tomar um banho antes de trabalhar, de fazer a tatuagem. Né? Seu irmão deve ser bem orgulhoso, então, de você, já que ele foi o primeiro que descobriu isso daí. Ali é... E ele seguiu os mesmos passos que você ou não? Não, meu irmão ele é biólogo. É porque ele não tem talento nenhum, cara. Não consegue nem fazer um risco com uma caneta, com um lápis, mesmo. Então ele é dos meus. Você disse que a sua mãe é falecida. Ela chegou a acompanhar esse seu processo como tatuador? Ou não? E provavelmente se ela estivesse viva eu não teria entrado nesse meio. Com certeza ela não ia agradar. Já entrei nesse ramo meio contrariado do meu pai, né? Aí eu comecei a tatuar e mostrei pro meu pai para ver o contrário pra ele. Até ele mudou de ideia e queria fazer uma tatuagem. E ele fez? Não, ele não viveu o suficiente pra fazer. Se você não fosse tatuador hoje, o que você seria? Bem provavelmente eu teria entrado no mesmo ramo que o meu pai, né? Meu pai sempre foi do ramo calçadista. Então provavelmente... Tudo indicava que eu ia seguir esse rumo também, né? Só que não era um negócio que me satisfazia, né? Eu até, antes de começar a trabalhar com tatuagem, eu era extremamente... Era um bicho do mato, assim, eu não falava com as pessoas, né? Então, no caso, isso até fez um bem pra mim, né? Porque me obrigou a ter que falar com as pessoas, porque eu tinha que vender o meu produto também, né? E como que você se vê daqui 10 anos? Eu não paro pra pensar tão longe, assim. Mas, bem provavelmente, trabalhando com tatuagem. Você disse que você não gostava muito de fazer borboletinhas, né, antes e tudo mais. E se alguém agora chega pra você e pede isso continua te incomodando ou... Bem menos, né? Já desacostumei a fazer. Ah, então tá. Eu faço de boa também, até porque a gente não faz essa tatuagem que a gente gosta de fazer, né? Isso aqui é um mercado, é um negócio, né? Sim. Então a gente acaba tendo que fazer coisa que a gente não gosta. Tu vai olhar na internet, tem muita coisa feia, né? E às vezes não... Tu vai daqui a pouco xingar o tatuador, ou vai tipo, menosprezar o tatuador e funcionar, mas ele fez um trabalho ruim. Provavelmente esses 90% que ficou ruim foi porque foi aquilo que o cliente pediu, sabe? Tu tem que satisfazer a pessoa que está fazendo a tatuagem, né? Em primeiro lugar, ela tem que ficar satisfeita pelo serviço. Você já tatuou alguém famoso? Claro, tem eu agora, mas... Tatuando tu, né? Mas fora eu... Tatuei uns 2 meses atrás, eu tatuei um príncipe das Filipinas. Ah, então você tá num nível bom, você tatua diva, você tatua príncipes, tá? Seu nível tá lá em cima. Tatuo divas, eu tatuo a minha mulher também, não é mais. É isso aí. Tá pronto? Obrigada. Eu acho que eu nunca senti uma alegria tão grande na minha vida. Acabou. Acabou. Muito obrigada, Groover, por essa linda tatuagem que você fez. Apesar da dor imensa que eu senti, foi pequena, mas doeu. E agora essa sua expressão artística tá tatuada em mim. Então, muito obrigada pela sua participação nesse nosso programa. Eu que agradeço. Muito obrigado pela oportunidade de você. E vocês, não esqueçam, curtem, comentem e compartilhem essa ideia. Estação Patropi. A sua parada é aqui. Tá. Fala pra gente o que você tá passando agora. Dor. Eu quero a minha mãe. Quero ir embora. Só não fala que eu tô arrependida porque já tá chegando no fim. Que a minha mão, eu não posso nem movimentar porque senão dá alteração lá, mas a minha mão tá pingando de tão suada que tá. Acho que nessas horas dá arrependimento, né? Dá pela dor. Aí, ó. Essa dor é que mata. Diva não chora, diva não pode chorar. Esses pontinhos estão muito bem. Olha, essa pessoa ela não acredita em nada, nessa hora ela tem uma fé, ela chama todos os santos, tudo que tem, ela acredita e ela segura. Que olha, pelo amor. Eu posso apertar um pouco mais. Não. A merda vocês. Nada de ir pra perto aqui. Vou apertar aqui no 3. Não faz isso.
Não é você, né? Que engraçado. Olha a minha mão. Tô tremendo. Vocês estão tudo rindo e eu tô tremendo aqui. Nossa Senhora, acabou, né? Acabou, né?